Meus alunos queridos, quanta saudade esse mês. Oi, como estão? Bom dia. Tô aqui fazendo um bilhetinho para vocês, mas depois eu falo sobre isso, tá? Vamos começar a nossa aula, porque hoje é sexta-feira! Sextou! Vamos lá. Sexta-feira. Ontem foi 29, então hoje é 30. O 3 e o 0. E amanhã não é mais abril. Amanhã começa um novo mês. Termina abril e começará maio, 01. Tudo de novo. A gente vai ter que apagar isso aqui, ó, e começar. E a primeira coisa que eu quero avisar vocês é que amanhã, 1º de maio, é um feriado, né? É o Dia do Trabalhador. Como a Pro pegou as atividades que vocês deixaram lá na escola e durante a semana eu não tive tempo, amanhã nós não vamos ter aula no Meet, porque a Pro vai corrigir as atividades. Vocês vão estar recebendo algumas mensagens da Pro ou áudios de crianças que não me entregaram, de crianças que as atividades precisam ser revistas. Então fiquem ligadinhos, porque amanhã, sábado, apesar de não ter Meet, eu posso entrar em contato com vocês, tá? A gente vai fazer algo bem rapidinho assim, tipo, só para ligar para avisar que eu tô com sua atividade, para ligar para dizer que eu não recebi suas atividades, aquelas as atividades, as outras que vocês já deixaram lá na escola, tá bom? Porque lembra que semana passada, no dia 22, a Pro falou, leva as primeiras atividades e pega atividades novas. Aí vocês estão com essas atividades novas e as atividades velhas já estão lá e já eram para estar, porque a Pro já pegou, né? Então, quando for amanhã, sábado, eu vou corrigir essas atividades, tá certo? E vou fazer bilhetinhos para vocês, para colocar junto com essas atividades. Quando vocês forem receber, vai estar lá, ó, cheio de bilhetinhos. A gente vai falar sobre bilhetinhos toda hora. Pra estar falando de bilhetinho, diz que vai falar depois. Mas eu vou falar, tenho certeza. Então, hoje é dia 30, o 3 e o 0. Ei, quando o 2 era na frente, eu dizia, ó, gente, o 2 na frente de outro número tem som de 20. Lembra? Olha agora o que aconteceu. O 3, quando está na frente de outro número, ele tem som de 30. Tá bom? Toda vez que o número 3 vier junto com o outro, ele estiver na frente desse outro número, a gente não vai chamar ele de 3, a gente vai chamar ele de 30. Combinado? Vamos terminar a história que a Pro começou ontem? Vamos? Vou sentar aqui no meu banquinho. E vou terminar a história de Zum Zum Zumbi. Lembra? Aquele menininho que queria saber quem era o zumbi. Primeiro ele achou que o zumbi era aquele dos filmes de terror, dos homens que morrem e que voltam. Mas aí a mãe explicou que não. Esse era um homem que existiu de verdade, ou seja, essa história não é uma história inventada, é uma história real, né? Faz parte da nossa história, da história do Brasil. E ele se chamava Zumbi dos Palmares. Ele era um rapaz que foi criado na cidade, foi roubado, né, do papai e da mamãe dele. Viveu na cidade, deve ter sentido muita falta do papai e da mamãe. E ele decidiu que quando ele crescesse, ele estudou, se formou. E quando ele cresceu, ele se tornou um guerreiro para lutar pelo seu povo. Ele não tinha medo de ninguém. Se chegasse lá caçador querendo roubar as terras dele, ou chegasse lá alguém querendo fazer as crianças de escravo, ele sabia capoeira muito bem e ele defendia seu povo. O menininho ficou impressionado. Mamãe e filho se abraçaram longamente num chamego só deles. Gostei muito da história do meu amigo Zum Zum Zumbi, mas acho que o bolo já está pronto. E o menino acertou em cheio. O bolo já estava no ponto e perfumando toda a casa. Papai o coloca na mesa junto com o suco de laranja que acabou de fazer. Colocaram uma toalha, bolo cheiroso, copos coloridos, alegria por todos os lados. Quanta poesia! E saber que hoje ainda existem muitas crianças que não têm isso, não é? Que ainda vivem com suas famílias em luta.
Que isso não aconteça, que nós possamos lutar por aqueles que ainda não conseguem ter uma vida boa e tranquila, não é? Bom, agora eu vou falar sobre o bilhete. Eu, todo dia, estava falando que o mês ia acabar. E que em maio a gente vai fazer uma provinha, que em maio a gente vai fazer atividades mais difíceis, né? Aí eu pensei, vou fazer uma carta. Carta a gente faz num papel grande, né? Não vou escrever tanto. Uma carta pequena a gente chama de bilhete. O bilhete é mais simples, né? Não precisa de muitas palavras. E eu falo rapidamente sobre o que eu quero. Eu quero falar com vocês sobre o que eu achei de abril, desse mês de estudo. E agora eu vou passar a única atividade de hoje para vocês. Façam um bilhete para um dos colegas da escola que vocês lembram, ou para a Pro. Mas eu gostaria muito que vocês lembrassem dos colegas, tá? Se você não é da escola, aí você pode mandar para a Pro o bilhete, dizendo o que achou do mês de abril e das nossas aulas. Pro, eu posso fazer uma carta? Não, porque a carta tem que escrever muito. A Pro está pedindo para você escrever só um bilhete, tá? Escreva um bilhete contando o que vocês acharam do mês de abril e das nossas atividades. Façam um bilhete, coloquem o nome de quem você quer entregar. Por exemplo, eu fiz um bilhete para vocês, então eu coloquei para meus alunos queridos. Se eu quiser escrever para minha filha, ia botar para Laura, minha filha, tá? A gente primeiro tem que escrever para quem é o bilhete. Depois, a gente vai escrever o que a gente achou. Perguntar se tá tudo bem, né? Oi, você tá bem? Ah, olha, eu achei isso e isso. Aí vocês vão falar o que vocês acharam desse mês de atividades. E aí, no final, vocês se despedem. Um beijo, um abraço, né? Fique bem. Aí eu não sei como vocês vão colocar. E vocês assinam o nome de vocês. Façam essa atividade. Mandem para a Pro a fotografia. Se vocês forem fazer um caderninho em algum lugar, depois recortem, colhem, botem na atividade de vocês. Tem um cantinho lá na apostila que é para colar. Porque quando a prof pedir essa atividade, eu quero ver esse bilhete perto, tá bom? Eu quero ver de perto esses bilhetes. Um beijo, um bom final de semana, um bom feriado. Amanhã não tem Meet. Talvez a prof precise ligar para você. Então fiquem atentos no celular amanhã. Mas aula no Meet a gente não vai ter, tá bom? Bom 1º de maio para vocês, para os pais de vocês, trabalhadores, um dia de descanso, de paz. E até segunda-feira, em maio, porque não vamos estar mais em abril. Maio chegou!